estudantes do 5º ano, tudo bem com vocês? Sou o professor Marcos e estamos iniciando nossa 4ª aula com o tema Corpo Humano na Arte. Vou te dar aqui um tempinho para você conseguir esses materiais. Você vai precisar de algumas folhas de papel, lápis de cor, lápis de escrever, aquele material habitual. Além deles, você vai precisar de revistas para recorte ou qualquer tipo de imagem impressa, também uma barra de sabão, ou massinha de modelar para uma das atividades que teremos aqui. Vou deixar aqui então um tempinho para você se organizar aí. Dando sequência aqui, hoje nós começaremos fazendo já uma primeira atividade. Consiste em fazer um bonequinho palito com as articulações. Mesmo quem não está não tem muita habilidade para o desenho, pode fazer esse desenho, certo? Bonequinho palito todo mundo já fez alguma vez. A diferença desse é que você tem que marcar onde tem as articulações. Os ombros, o pescoço, os cotovelos, os punhos. Não esqueçam do quadril, também dos joelhos e tornozelos. É importante marcar toda a articulação do seu boneco. Depois que você fizer o primeiro bonequinho articulado, você vai tentar pensar ele em duas posições diferentes. Por exemplo, o bonequinho sentado, o bonequinho pulando ou fazendo qualquer outra ação. Você não pode perder de vista que as articulações se mantêm. Então, como que elas ficam? Como fica a posição de cada parte do corpo? Mudando a posição do bonequinho. Vou dar um tempinho para você fazer esse desenho. Vamos lá então.
Muito bem, eu propus essa atividade de início para a gente já começar a pensar a ideia de representação do corpo, né? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Percebam, esse bonequinho, por mais simples que ele seja, ele representa o corpo humano. Ele tem algumas características que fazem dele uma representação, algumas características mais gerais. Por exemplo, os membros inferiores, as pernas, os superiores, que são os braços, a cabeça e um tronco. Por mais que seja só uma linha, estão guardados ali essas características. Observem aqui essas imagens. Ao longo da história da arte, a representação do corpo passa por mudanças que são próprias de cada lugar e de cada tempo, correto? A primeira imagem que estamos vendo ali à esquerda trata-se de uma pequena escultura. Ela tem em torno de 10 centímetros apenas, é feita em rocha calcária, e ela data de aproximadamente 30 mil anos atrás. É a Vênus de Willendorf. Ela foi encontrada nessa cidade, por isso recebe esse nome. É uma representação de um corpo feminino, com base em alguns simbolismos, né, que o grupo que fez essa escultura carregavam consigo. Tratava-se de um povo nômade, ou seja, aquelas pessoas que mudavam de lugar para explorar as coisas naturais, né, de cada região, e precisavam carregar consigo esse objeto. Por isso que ela tinha que ser pequena, não tinha como fazer uma escultura grande e sair carregando. As outras características dizem respeito a algumas coisas que esses povos acreditavam e pensavam, segundo pesquisas, logicamente. Trata-se de uma imagem pré-histórica, né? Então não há registros escritos que nos deixem essas pistas. É baseado em algumas informações de estudiosos. A segunda imagem é um desenho do Renascimento. Foi feito pelo Leonardo da Vinci. Aqui a gente tem também um pouco desse pensamento do Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ele fazia observação de corpos reais para tentar se aproximar o máximo possível da anatomia desses corpos quando ele fazia os seus desenhos. Por isso que aparece ali nesse estudo a parte muscular, os nervos, tudo o mais realista possível, né? Era uma exploração dessas características que era muito próprio do Renascimento. O Renascimento acontece há mais ou menos 500 anos atrás. Mais próximos da gente, há um pouco mais de 100 anos, a gente teve um movimento moderno na Europa chamado Cubismo, que é a terceira imagem ali. Ali é apenas um detalhe dessa imagem, né? As Senhoritas de Avignon do Pablo Picasso. Observem como a figura humana ali está fragmentada, geometrizada, né? Essa era uma concepção de representação do cubismo. A última imagem que nós temos ali é uma obra, uma instalação da artista brasileira Rosana Paulino, aquela que nós já vimos na aula anterior, certo? Que falou um pouquinho do seu trabalho para a gente. O nome da instalação é Tecelãs. Lembrando que a Rosana Paulino aborda na sua temática
é o papel da mulher negra na sociedade, né? Muito bem, aqui só um panorama geral para mostrar como a representação do corpo passa por diferentes ideias, diferentes pensamentos e diferentes estilos ao longo da história da arte. Nós vemos vários saltos aqui, né, bem longos, justamente para ter esse comparativo. Bom, vamos para a segunda atividade. Hoje a gente vai trabalhar bastante, tá, gente? Bom, você já fez ali o seu bonequinho palito, né? Deixa ele de lado, a gente vai usar ele mais pra frente. Nessa segunda atividade, você vai pedir ajuda para um adulto e você vai tentar ver qual é a proporção do seu corpo. Como que funciona isso? Na antiguidade, os gregos definiam a proporção de um corpo com base no tamanho da cabeça. Então, media-se a cabeça e com essa medida pensava-se nas outras partes do corpo. Então, quantas cabeças mede um corpo? Mais ou menos isso. Conforme a gente vê o bonequinho palito ali. O exemplo mostra que a cabeça dele tem a medida de 6 partes o corpo todo. É isso que você vai fazer. Peça ajuda para um adulto, pode usar uma régua, uma fita métrica, uma trena, o que você tiver em casa, meça a altura da sua cabeça e daí pense quantas partes ainda caberiam, né, com essa medida no seu corpo. Eu vou te dar aqui 5 minutinhos para você fazer essa atividade.
E aí, conseguiu tirar essa medida? Guarda ela aí de um ladinho, vai ser importante para a nossa última atividade. Por hora, vamos seguindo aqui. Bom, você já deve ter pensado ou reparado que o nosso mundo é rodeado por imagens, né? Quantas imagens nós vemos ao longo do dia, o dia todo? Seja imagens que encontramos por aí, na publicidade, na TV, na internet, coisas que vemos a todo momento, né? Aqui as duas imagens são só para ilustrar esse pensamento de que as imagens permeiam o nosso dia a dia. Nem necessariamente são imagens de arte, podem ser imagens publicitárias, né, ou imagens que se aplicam aos mais diversos contextos. Pensando nisso, nós já vamos para a terceira atividade. Eu gostaria que você explorasse por meio de uma colagem essas imagens que a gente encontra no nosso dia a dia. Então, se você tiver aí em casa uma revista ou qualquer outro material impresso, catálogo, qualquer coisa, você vai fazer uma colagem, recortar e pensar a relação de figura e fundo. Você pode também fragmentar o corpo dessas pessoas que você estiver trabalhando aí na sua colagem. A ideia é só experimentar um pouco mais livre, tá? Pensa só o fundo que você vai fazer e como que essas figuras vão se apresentar sobre ele. Caso você não tenha aí revistas ou material impresso para utilizar, eu vou pedir que você então faça um desenho inspirado nas publicidades que você assiste ao longo do seu dia, né? Pode ser da TV, da internet, aquilo que você mais vê em termos de imagem, pensando sempre nessa relação com o corpo humano. Vou dar um tempinho aqui para você fazer essa atividade.
Então, não só na publicidade, nós nos deparamos com essa imagem, né, no nosso dia a dia. É possível também que você, por onde você passa, do caminho de casa, indo para a escola ou para qualquer outro lugar que você frequente, você já tenha reparado e visto as imagens que estão nesse lugar. Às vezes temos painéis, murais, esculturas, entre outros. Trouxe aqui para ilustrar essa ideia essas obras que a gente encontra aqui pela cidade de Curitiba, né? Trata-se de grafite, como a primeira imagem ali, aquele painel, o painel do meio, né, feito pelo artista Rogério Dias, aqui no Centro Cívico, que conta um pouco da história da descoberta das Cataratas do Iguaçu por um explorador espanhol. Também o Ray Charles ali, né, um músico, isso está na Marechal Deodoro. Então, essas imagens que são múltiplas e falam de diversas coisas estão no nosso dia a dia representadas pela cidade. A representação também não é necessariamente só realista ou fantástica, né? Temos aqui, por exemplo, esse grafite do Rimon, que mostra essas figuras que não são realistas, né? São criaturas fantásticas, imaginárias, têm essa relação com o corpo humano, mas não necessariamente se prendem ao realismo. Nós vamos então para a nossa terceira atividade. Aqui eu vou pedir que você tente puxar pela memória algum lugar, né, que tenha um trabalho de arte urbana com o tema, com pessoas, com o corpo humano, alguma coisa assim. Se você lembra desse lugar, você pode fazer uma descrição de como é esse trabalho, como é essa obra. Se tiver uma imagem ali do lugar, melhor ainda. Você pode citar também em que rua se encontra esse trabalho. Vou deixar um tempo aqui, peça ajuda a um adulto, se você não lembrar ou não tiver nada em mente, certo? Vamos lá.
Muito bem. Não só de obras bidimensionais, né, ou seja, pinturas e painéis, vive a arte urbana, como encontramos por aí. Você já deve, inclusive, ter visto alguma dessas esculturas que estão nas imagens. Na primeira imagem, nós temos, aliás, duas esculturas, né? Trata-se do popularmente conhecido Homem Nu, cujo tema da obra, o título da obra é Paraná, e A Mulher Nua, cujo título é A Justiça. São duas obras do artista Erbo Stenzel, né? Uma delas com a participação do Humberto Coso. São obras que estão na Praça 19, que foi feita em 1953 em decorrência da emancipação do estado do Paraná, né? Essas obras foram encomendadas e têm uma escala muito grande. Então são trabalhos em granito, muito pesados, né? Imagina o tempo e o trabalho que foi dispensado para conseguir realizar esse trabalho. Temos na segunda imagem, né, uma mulher carregando um balde de água na sua cabeça. Conta-se a história que o Erbo Stenzel, quando estava estudando no Rio de Janeiro, se inspirou nessa mulher que ela existiu, né, e ele a usou como modelo. Água para o Morro é o título, porque na situação ali, a mulher realmente levava água para o morro lá no Rio de Janeiro, quando o Erbo estava estudando por lá. Com base inspirado nessas obras do Erbo Stenzel, gente, eu vou propor aqui a nossa última atividade de hoje. Se você conseguiu a barrinha de sabão ou a massinha de modelar, você pode usar uma ou outra. Com a barrinha de sabão, o ideal é que você vá esculpindo ela. Se você usar a massinha de modelar, é um pouco mais fácil. Você vai ali modelando com a mão mesmo, né? Se você quiser dar textura, você pode usar outras coisas. Mas você vai pegar aquele desenho que você fez, baseado na proporção do seu corpo. Então, quantas cabeças mediu o seu corpo, você vai tentar fazer um bonequinho com essa proporção. Então, na medida da cabeça, vai ser a mesma quantidade do corpo. Vou usar um exemplo aqui. Digamos que o seu corpo todo meça a quantidade de 5 cabeças e meia. Então, você vai fazer um bonequinho o tamanho da cabeça dele vai ser reproduzido 5 vezes e mais metade de uma lá no final. Correto? A gente vai dar um bom tempo aqui para você tentar explorar isso. Vamos lá.
Muito bem, gente. Hoje a aula foi bem trabalhosa, né? Mas eu espero que você tenha pego pelo menos alguns dos conceitos, dos princípios que a gente passou aqui. Por hoje, então, é isso. Até logo!